dia bem especial para a sua igreja. Conforme aquilo que eu fui informado, 54 anos que essa igreja está aqui nesse local. Eu dou graças a Deus que não foi nosso plano para eu pregar hoje à noite, mas foi o plano de Deus que Ele colocou justamente para eu estar aqui hoje à noite pregando a palavra de Deus para a sua própria igreja. Agora, hoje eu quero abordar alguns assuntos que estão ligados com a igreja e a habitação de Deus na terra. E para nós entendermos, a primeira coisa que nós devemos entender é que houve um tempo antes da igreja nascer. Deus, na sua pessoa, Ele havia se colocado dentro do tabernáculo, de uma tenda. E nós entendemos, Êxodo 40 e 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A primeira habitação de Deus na terra. Depois nós encontramos, segundo Crônicas 7:1, o seguinte: quando Salomão terminou a oração, a palavra nos fala, a palavra nos fala, a glória do Senhor Deus, encheu o templo. Isso foi construído, edificado, através do filho de Davi, Salomão. Mas também nós entendemos, segundo a palavra de Deus, houve outra habitação de Deus na terra. Essa habitação, a pessoa de Cristo, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Numa outra tradução fala desse jeito: aquele que é a palavra tabernaculou-se entre nós. Mas hoje à noite nós estamos falando sobre uma habitação de Deus, não que é esse prédio, mas cada um de nós aqui hoje à noite que podemos dizer que eu conheço Jesus como meu Salvador. Ele chama a gente, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Justamente nosso assunto hoje à noite é sobre as pedras vivas. E quando se pensa em pedras vivas, novamente vamos ver justamente como foi feito as habitações de Deus. Um tabernáculo, um templo, e também a própria pessoa de Jesus tabernaculou-se entre nós, e as pedras vivas. Agora, essas pedras vivas se chama a igreja. Agora, nós entendemos que o prédio aqui é chamado a igreja, mas na verdade ela não é a igreja. A igreja somos nós. Durante 10 anos, eu implantei uma igreja em Campinas, São Paulo. Nós não tivemos local nosso. Uma vez numa casa, outra vez na rua, outra vez no parque, outra vez no seminário lá em São Paulo. Levou 10 anos para nós comprarmos um terreno. Levou mais 2 anos para realmente edificar um templo. E esse templo realmente, a igreja são as pedras vivas. Agora, quando pensa assim, nossa mensagem hoje à noite é justamente sobre esse assunto de pedras vivas, casa espiritual. Ou seja, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Agora, quando eu vejo nossa igreja aqui, a primeira vez que eu passei nessa rua, alguns anos passados, eu achei esse prédio, esse edifício lindo, e ainda é lindo. Mas veja comigo, a palavra fala: o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Agora, o piso aqui é bonito, as paredes, o vidro, tudo que é bonito aqui.
Mas Deus, a beleza dele, somos nós. Nós somos pessoas que podem refletir a imagem de Deus. Um prédio não pode fazer isso, mas você pode. Onde você estiver, você pode refletir a imagem de Deus. Durante a minha viagem dos Estados Unidos para cá, eu saí da minha casa 11h30 da manhã. Eu cheguei aqui em Belo Horizonte 13h40 hoje à tarde. Durante o tempo, Deus dentro de mim refletia a imagem de Deus para as pessoas ao meu redor. Pelo menos uma meia dúzia de vezes eu podia falar de Deus para alguém. Quando estive em Dallas, Texas, aguardando o voo para cá, eu encontrei-me com outra pessoa que ia entrar no mesmo avião comigo. E eu lhe perguntei, e a sua profissão que é? Ele falou, eu sou psicólogo. E eu falei para ele que eu sou conselheiro bíblico, que eu uso somente a palavra de Deus. Mas ele queria saber, mas como você podia só usar a palavra de Deus? Eu tinha que relembrar a ele o seguinte, que Jesus foi chamado conselheiro maravilhoso. Não conheço nenhum homem que pode ser chamado isso aí, só Deus. E nós temos diante de nós a palavra viva, eficaz, a palavra mais cortante, qualquer espada de dois gumes, que nós podemos utilizar para penetrar no coração de um homem. 6 vezes, 26 horas, eu falei de Cristo para 6 pessoas individualmente. Ao meu lado, na minha frente, atrás de mim, do outro lado da mesa, 6 vezes eu podia refletir a imagem de Deus, porque o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Ele habita nas pedras vivas, que somos nós hoje à noite. Pedras vivas, casa espiritual. Vocês também estão sendo utilizados com pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Hoje à noite eu fiquei arrepiado pelo coral. Mas eu fiquei tão abençoado. Eu fechei meus olhos e pensei, será que eu estou no céu? Foi cantado tão bem. E eu gostei de ver aquele jovem. Eu pensei que a música estava saindo do papel aí, mas estava no coração dele. E todo mundo obedecendo. Nunca vi um prédio de blocos e cimento cantar daquele jeito. Nunca. Mas essas pedras vivas, hoje à noite. E depois, a segunda etapa, um conjunto, louvando a Deus. E depois nós aqui cantando a Deus, pedras vivas. Por isso eu coloquei algumas pessoas com mãos levantadas, louvando a Deus. Nunca vi um prédio como esse ou qualquer outro louvar a Deus do jeito que nós louvamos a Deus hoje à noite aqui nesse templo. Pedras vivas, casa espiritual. O que é a igreja? Agora eu já havia dito, de acordo com a palavra de Deus, que nós somos pedras vivas. Mas vamos pensar algumas coisas sobre a igreja local e a igreja de Deus em nosso meio nesse prédio. É um belo edifício no centro de uma praça prominente. Será que aquilo se chama igreja? Ou uma organização religiosa mundial? Agora o pastor falou, não resta dúvida que a igreja é uma organização. Mas aqui eu coloquei religiosa, porque tem muita igreja por aí nem prega a palavra de Deus no dia de hoje.
Mas são edifícios lindos, bonitos, mas não refletem a imagem de Deus. A igreja é um edifício construído de blocos de cimento? Não, não é. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, pedras vivas. A igreja é um edifício construído com pedras vivas. Nós, aqui nesse local. E ao mesmo tempo nós podemos entender que nós somos uma casa espiritual. Onde eu estiver, Ele está comigo. Porque Ele habita em mim. Onde vocês estiverem, Ele está aí. A igreja lá nos Estados Unidos, onde a minha esposa está reunida hoje à noite, a igreja está ali, porque a igreja habita nas pedras vivas. A igreja foi o local onde Deus reflete a sua imagem, onde Ele prega a sua palavra, onde Ele edifica as pedras vivas. Uma casa espiritual. Agora, nosso trecho-chave, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação, ou seja, é uma casa espiritual, para serem o que? Sacerdócio santo. E, além disso, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Hoje à noite, se nós não tivermos esse local, nós poderíamos nos reunir como igreja, porque nós somos pedras vivas. Onde você estiver, onde nós estamos, a igreja, pedras vivas. Notem comigo também que essas pedras vivas são chamados santos, são membros da família de Deus. Ou seja, veja, Pedro mostra que a nação escolhida não mais será limitada aos descendentes físicos de Abraão. Judeus e gentios compartilham por igual da mesma família da fé, quando creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Talvez você não pensou nisto, mas antes da igreja nascer, antes do Espírito Santo descer sobre a igreja no dia de Pentecoste, houve outro povo. Esse outro povo chamava o quê? Israel. Israel falhou em refletir a imagem de Deus. Mas mesmo assim, Deus abriu a porta, não somente para Israel, ou seja, judeus individualmente, mas Ele abriu a porta para os gentios. E quando nós entendemos a palavra de Deus, quando se fala de pedras vivas, isso inclui todas as promessas que foram feitas a Abraão, porque ele também é nosso pai. O mistério que Paulo havia abordado é o seguinte: os judeus e gentios são membros do mesmo corpo. Isso foi um mistério. No Antigo Testamento não tinha uma noção sobre esse assunto. Só foi quando Paulo havia abordado esse assunto com os outros apóstolos que nós podíamos entender o que significa pedras vivas. Veja comigo o seguinte, Efésios 3, 5 a 6, que diz o seguinte: esse mistério foi dado a conhecer aos homens, ou não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Não tinha ideia nenhuma noção sobre a igreja. Não sabia sobre a união entre gentios e judeus. E hoje, nós somos pedras vivas. Inclusive, quando me converti, a primeira pessoa que eu conduzi a Cristo foi um judeu não convertido. Eu era chefe dele, de vendas. Eu estava treinando ele. E durante 6 semanas ele fez treinamento comigo concernente àquilo que a gente vendia. Mas ao mesmo tempo, eu evangelizava ele. E depois de 6 semanas, ele aceitou Cristo como seu Salvador. O primeiro homem que eu conduzi para Cristo era judeu. Ele, naquele momento, fazia parte
da igreja, pedras vivas. Agora, naquele momento, eu era crente novo, não tinha muito conhecimento bíblico, nem sabia sobre pedras vivas, ninguém me falou sobre pedras vivas. Mas mais tarde, me animei com o pensamento de pedras vivas, que representam a pessoa de Cristo Jesus nessa terra. Mas agora, foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, tudo foi revelado para nós. Veja o que fala aqui. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Imagina, nós somos co-herdeiros com Israel. As promessas que foram feitas para ela, as mesmas são para nós. Um dia nós vamos reinar aqui nesta terra durante 1000 anos. Nós vamos participar no reino de Deus, junto com Israel. E veja, pedras vivas, que inclui não somente os gentios convertidos, mas também os judeus. Membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa que Cristo Jesus havia feito. Ainda voltando na mesma carta, ele fala: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Amém, aleluia, amém, concidadãos dos santos. Veja também membros da família de Deus. E nós entendemos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, daqueles que pregavam a palavra de Deus, aqueles que se sacrificavam para ser justamente a boca de Deus na terra, e dos profetas, e tendo Jesus como pedra angular. Notem comigo, no qual todo edifício, ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Agora, o que isso significa para nós? Os profetas, e não somente os profetas, mas os apóstolos, e também a própria palavra de Deus, a base para nós entendermos, e a pessoa de Jesus Cristo, que é pedra angular. E notem, pedras vivas somos nós, e Ele é a pedra angular, casa espiritual. Nós aqui nessa igreja, hoje à noite, nós fazemos parte de uma igreja tremenda aqui nessa terra. Em muitos países ao redor do mundo. Inclusive, hoje à noite, enquanto eu estou aqui, lá no Alto Rio Mararí, onde eu comecei meu trabalho aqui no Brasil, 1971, entre os índios Yanomamis, na fronteira de Venezuela. Hoje à noite são 40 pedras vivas reunidas naquele local, devido que o Espírito Santo invadiu seus corações. E a própria Bíblia nos fala, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A casa, veja bem, pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular. 1 Pedro 2,7. Essa pedra angular que é Jesus Cristo. E nós, veja como nós podemos fazer parte justamente do santuário espiritual de Deus, onde nós entendemos justamente são pedras vivas. Casa espiritual, membros do mesmo corpo, a igreja de Cristo Jesus. Notem como nós podemos hoje à noite nos alegrar em entender que cada um aqui está ouvindo a minha voz junto comigo. Você pode dizer, eu sou uma dessas pedras vivas, porque Jesus invadiu meu coração. Veja que ele fala ainda, à medida que se aproximaram dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele.
Notem que ele fala o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ainda ele continua falando: pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular. Sem essa pedra angular, não teria nenhuma pedra viva. Porque a pedra angular foi aquele que foi crucificado a nosso favor. Aquele que levou nossa condenação. Aquele que deu a sua vida por nós, para que você pudesse ser justamente parte do edifício de Deus, ou seja, casa espiritual. Mas lembre-se que Ele é a pedra angular, escolhido e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Enquanto você confia na pessoa de Deus, você percebe uma prova que você faz parte de pedras vivas. Ele continua falando, portanto, para você, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para que também foram designados. Vocês, porém, são o que? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, a sua maravilhosa luz. Bem, hoje à noite nós colocamos poucas palavras para você poder entender a sua parte. Ele é a pedra angular. Nós aqui nessa igreja, nós somos pedras vivas. Ele habita em nós. Ele deseja nos fortalecer. Ele deseja nos animar. Ele deseja nos edificar de tal maneira que você possa ser mais forte, refletindo a imagem de Deus de uma forma tal que onde você estiver, Deus pode ser visto na sua vida. Você pode convidar o pessoal para a sua igreja, que é coisa boa, mas nem sempre vem a pessoa que você convida. Mas Deus em você, como pedra viva, você leva uma parte da igreja contigo. Você tem como refletir onde você estiver. Você pode chamar alguém do seu emprego para participar com você num culto aqui na sua igreja, que é coisa boa, a coisa maravilhosa. Mas nem sempre o colega concorda vir com você para cá. Mas você pode refletir a imagem de Deus para a pessoa. Você possa evangelizar. Você possa compartilhar algo da sua vida. Você pode ser justamente uma testemunha visível diante da pessoa, mesmo que ela não participe na sua igreja. Você possa ser também testemunho verbal, onde você conversa com a pessoa. Testemunho vital, onde você possa compartilhar a palavra de Deus para alguém. Certa vez, eu estava em Guarulhos, aguardando um voo para Goiânia. E quando eu cheguei lá, eu estava com uma fome. Era mais ou menos meio-dia. A praça de alimentação no Terminal 2 estava cheia, repleta. Mas mesmo assim, eu comprei alguma coisa, tinha na minha mão o meu almoço, mas não tinha lugar para me assentar. Eu pensei, será que eu tenho que comer em pé?
Irmãos, eu digo para você, eu não gosto de comer em pé. Eu quero me assentar. Mas não tinha local. E logo mais eu vi um senhor numa mesa sozinho. Eu cheguei ao lado dele. Senhor, você poderia repartir a mesa comigo? Sim, pode, não tem problema. Me sentei com ele. Uma pedra viva ao lado de alguém morta. Ele não estava na igreja, mas uma parte da igreja estava diante dele. E logo mais ele conversou comigo, ele queria saber o que eu faço, ele queria saber por que eu estou aqui no Brasil. E eu falei para ele, com uma pedra viva, com Deus dentro de mim, eu falei para ele, olha, eu sou um homem que tem resposta para qualquer coisa. É verdade, você tem resposta? Não, qualquer coisa que está ligada com a Bíblia. Faz uma pergunta, eu vou responder. E ele fez. E logo eu comecei a explicar para ele alguma coisa sobre a Bíblia. E ele estava ali na minha frente, e eu não tinha a Bíblia de papel comigo. Mas eu tinha o smartphone. Sabe o que é smartphone? O smartphone tem Bíblia. E eu lhe perguntei, você tem Bíblia em casa? Ele falou, não tenho Bíblia. Você tem smartphone? Tenho smartphone. Ele mostrou para mim. Você poderia emprestar smartphone para mim? Eu vou abaixar uma Bíblia no seu smartphone. E eu posso explicar algo para você enquanto você está lendo comigo. Sabe o que ele permitiu? Ele passou o celular para mim. Até ele passou a senha para eu poder entrar. Eu acho que ele tinha cara bonita, né? Uma pessoa honesta, né? Então eu baixei. E eu coloquei diante dele e falei, então vamos entender o que a Bíblia, o que ela é. A primeira coisa que eu falei para ele, como pedra viva, eu falei para ele o seguinte, a palavra Bíblia significa biblioteca. Ele ficou, biblioteca? Mas como biblioteca? A biblioteca tem prateleiras, não tem prateleiras? Tem. Então a Bíblia tem 2 prateleiras. Por cima 39, por baixo 27. Eu fui explicando para ele como a Bíblia funciona. Ele estava prestando atenção, já passou 15 minutos. Baixei a Bíblia no smartphone dele. Já falei da Bíblia para ele, então eu quero dar uma pequena tarefa para você. Tarefa? Mas como tarefa? Eu quero dar uma tarefa para você. Você está afim? Eu não sei. Não, a tarefa vai demorar só 15 minutos, hoje à noite, na sua casa, com o smartphone, a Bíblia. Você está afim de fazer isso aí? Eu não sei, mas tudo bem, pode falar. Aí eu falei para ele o seguinte. Na segunda prateleira, no quarto livro, fala o seguinte. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ele ficou assim. Nunca ouvi isso aí. Eu falei, então a tarefa que eu vou dar para você hoje à noite é justamente, então vamos achar a segunda prateleira na sua Bíblia. Eu ao lado dele, né? Eu mostrei para ele a segunda prateleira, o Evangelho de João. Eu expliquei para ele que é como qualquer outro livro, tem capítulos. Só que para nos ajudar, também tem versos. Para você poder achar justamente o local certo. Então eu falei para ele, nós vamos para capítulo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele concordou. Então a tarefa que eu dei para ele é o seguinte, leia por favor o capítulo inteiro, sem estudar, só leitura. Leva você 10 minutos só. Quando você chega ao verso 24, leia 2 vezes aquele verso. Daí continua lendo. E quando você terminar, volta para 24 novamente, leia mais uma vez e faz 2 perguntas.
para si mesmo. A primeira pergunta, você crê nisto? Segunda pergunta, se não crê, por que você não crê? Deu para entender a tarefa, gente? A Bíblia, ela não volta vazia. Agora, vocês sabem que você não pode levar de viagem a sexta igreja presbiteriana de Belo Horizonte na sua viagem. Sabia que não pode? Não tem como, mas você pode. Porque vocês são pedras vivas. Então, nós estamos cantando parabéns para a igreja nesse local. Mas você ouviu o que o pastor falou hoje à noite, quando ele chegou aqui no púlpito? Eu gostei do jeito dele. Você viu o jeito dele aqui, né? Não foi bonito, né? Como ele ficou desse jeito e falava da igreja. Né? Ele falava das pessoas. Ele falava sobre os 54 anos. Ele orava, pregava na oração dele, falava das pessoas. E quando ele cansou, ele convidou o pastor Tiago. E o pastor Tiago chegou aqui, ele passou um bilhete para ele. Aí ele chegou aqui depois, ele abriu a Bíblia, olhando aqui. Você deixou, viu? Eu sei que aqui fala no finzinho, aqui fala assim, mensagem. Mas não colocou meu nome, rapaz. Mensagem. E também ele não colocou para quando deve terminar. Mas sendo que eu sou crente convertido, amo a Deus e vocês, eu estou chegando ao fim da nossa mensagem hoje à noite. Sabe por quê? Porque nós cantamos, nós louvamos a Deus, nós cantamos hinos maravilhosos que falam de Deus. Houve oração pelas crianças. E eu entendo que logo após essa mensagem, porque o Bill foi convidado para dar essa mensagem, o Bill quer passar para vocês um bolo hoje à noite. O pregador Bill vai passar para vocês hoje à noite, depois do culto, um bolo. Não é coisa boa. Então nós somos pedras vivas e nós vamos participar com bolo hoje à noite, depois desse culto. Apenas queria relembrar vocês 4 habitações de Deus na terra. Qual foi o primeiro? Qual foi o primeiro? O quê? O quê? Tabernáculo. Segundo. Templo. Terceiro. Quem? Jesus. E o 4. Nós. Amém. Aleluia. Amém. O tabernáculo, o templo, Jesus. E agora Jesus habita pedra angular, com pedras vivas em volta. Anima-se no Senhor, porque Ele colocou para nós hoje à noite com pedras vivas, que nós possamos testificar de Jesus para todos. Amém, aleluia, amém. Oremos. Pai Celeste, eu quero agradecer-te, ó Deus, hoje à noite, pela tua igreja aqui reunida. A maneira que tu tens feito, ó Deus, para nós podemos estar aqui hoje à noite louvando a pessoa de Cristo em nossa vida, cantando hinos maravilhosos da pessoa de Cristo, do Espírito Santo que habita em nós, pelo Pai que enviou seu Filho, e pelo privilégio que é nosso de ser pedras vivas, pedras que possam transmitir algo de valor para os demais. Pedimos a Deus a favor daquele senhor naquela tarde lá em Guarulhos. Ele ouviu a palavra, ele foi dado uma tarefa, foi baixada uma Bíblia no smartphone dele. Eu peço a Deus que a tua palavra que não volta vazia, ó Deus,
que ela possa penetrar o coração dele de tal maneira que ele mesmo se torne pedra viva. Agradecemos ao Deus pela liderança dessa igreja, pelos professores da escola dominical, pelos diáconos, presbíteros, todo mundo envolvido aqui em ministério. Eu peço a Deus que hoje e noite, que cada um possa estar ciente do nosso valor, que nem é nosso, mas o valor de ser uma pedra viva, porque Cristo, pedra angular, a pessoa dele habita em nosso coração, e que ele faz com que nós sejamos pessoas preciosas, devido ao fato que Jesus está em nosso meio, em nossa vida. E onde nós estivermos, ó Deus, as pedras possam refletir a própria imagem de Deus. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém, aleluia, amém.